patriotas e conservadores de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal A Voz da Direita, o espaço onde a verdade não se esconde, onde não existe censura e onde falamos com clareza sobre o que realmente está acontecendo no nosso país. Eu sou o seu anfitrião, sempre pronto para defender os valores que nos unem e que sustentam a verdadeira essência da nossa nação: Deus, pátria, família e liberdade. Esses 4 pilares são a base de tudo o que acreditamos. São as âncoras que nos mantêm firmes, mesmo diante da tempestade de ataques que a direita sofre diariamente. Se você é um brasileiro de bem, se é um patriota que trabalha duro, que honra a bandeira verde e amarela e que já não aguenta mais a narrativa distorcida, manipulada e ideologicamente enviesada da grande mídia, então este é o seu lugar. Aqui não vamos dourar a pílula para agradar aos poderosos. Não vamos esconder os abusos que estão sendo cometidos contra aqueles que ousam se posicionar contra o sistema. Aqui nós denunciamos a perseguição política, mostramos as tentativas descaradas de calar a voz da direita e expomos sem medo as manobras que estão sendo feitas para enfraquecer os valores que mantêm o Brasil de pé. Enquanto a mídia tradicional finge neutralidade e nos bastidores trabalha para favorecer a agenda esquerdista, nós assumimos o compromisso de dizer a verdade. Porque só a verdade liberta, só a verdade ilumina e só a verdade pode unir milhões de brasileiros que acreditam no mesmo ideal. Antes de avançarmos no tema de hoje, eu já deixo um convite a você que chegou agora. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora mesmo no botão de inscrever-se aqui abaixo. Ative o sininho para receber todas as notificações, porque aqui você vai ter análises sinceras, fundamentadas e sem medo de cutucar aqueles que querem impor o silêncio. Nós já somos uma verdadeira legião de patriotas. Milhares e milhares de brasileiros que se reúnem aqui todos os dias para compartilhar informação e fortalecer a resistência conservadora. E você pode ser parte disso. Não se cale, não. Fique isolado, porque juntos somos fortes. Compartilhe este vídeo com seus amigos, com sua família, com aqueles grupos de WhatsApp que você sabe que se indignam quando veem as injustiças cometidas contra o nosso país. Quanto mais vozes unidas, quanto mais patriotas juntos, mais barulho nós fazemos contra esse sistema opressor que insiste em nos perseguir. Este espaço é a trincheira virtual onde a batalha pela liberdade de expressão acontece. E é com orgulho que eu digo, aqui no canal A Voz da Direita, você tem um refúgio da manipulação, um ponto de encontro da verdade, um lugar onde o patriotismo não é vergonha, mas motivo de honra. E digo mais, se você está cansado de assistir as notícias pela televisão e sentir que algo não bate, que a narrativa está sempre incompleta, que sempre omitem um detalhe importante ou distorcem os fatos para favorecer um lado, então saiba que você não está sozinho. Milhões de brasileiros já perceberam esse jogo sujo, já perceberam que a verdade não vem mastigada nos telejornais, mas precisa ser buscada em canais como este, que tem coragem de enfrentar o sistema. É por isso que o crescimento dessa comunidade incomoda tanto, porque cada novo inscrito, cada compartilhamento, cada curtida representa um tijolo a menos no muro da mentira erguido pela velha mídia. Por isso, patriota, não perca tempo. Venha conosco nessa luta. Esse canal é seu, é meu, é de todos nós que acreditamos que o Brasil pode ser diferente, que acreditamos que a liberdade é inegociável e que nunca aceitaremos viver sob as amarras de um sistema corrupto e autoritário. Pois, muito bem, patriotas, agora vamos entrar direto no coração da polêmica que está sacudindo o Brasil e deixando milhões de pessoas indignadas. Estamos falando da decisão absurda, arbitrária e sem precedentes do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou o reforço policial na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso mesmo que você ouviu. Em pleno ano de 2025, com o país mergulhado em crises econômicas, inflação alta, desemprego crescendo e insegurança nas ruas, o foco de uma das cortes mais importantes do Brasil não está em resolver os problemas do povo,
mas em vigiar de perto um homem que já entregou seu passaporte, que está sob constante monitoramento e que nunca, em nenhum momento, deu sinais de querer fugir do país. Patriotas, percebam a gravidade disso. Jair Bolsonaro, um ex-presidente da República, eleito democraticamente em 2018 por 58 milhões de brasileiros, hoje está sendo tratado como se fosse um fugitivo em potencial, um criminoso perigoso que precisa ser cercado de policiais 24 horas por dia. A justificativa oficial é evitar risco de fuga. Mas eu pergunto, risco baseado em quê? Onde estão as provas concretas? Onde está a evidência de que Bolsonaro estaria articulando para deixar o Brasil? O que vemos, na verdade, é uma narrativa construída para legitimar uma perseguição política que não tem nada a ver com justiça. Esse episódio revela até onde o establishment está disposto a ir para tentar destruir a imagem de Bolsonaro. Enquanto o povo enfrenta filas nos hospitais, sofre com o aumento no preço dos alimentos, paga caro na gasolina e teme sair às ruas por causa da violência, o STF gasta tempo e recursos para vigiar um cidadão que já demonstrou várias vezes sua disposição em enfrentar todas as acusações dentro da lei. A casa do ex-presidente, que deveria ser um lar como qualquer outro, agora é cercada por viaturas, agentes, vigilância ostensiva. É como se quisessem transformar Bolsonaro em um prisioneiro político, mesmo sem condenação formal, mesmo sem crime comprovado. E é aqui que está o ponto central, patriotas. O reforço policial não é apenas uma medida de segurança, é uma forma de humilhação, de intimidação, de mostrar poder. É o sistema dizendo, olha o que acontece com quem ousa desafiar nossa estrutura. Bolsonaro não representa apenas a si mesmo, ele representa milhões de conservadores, de patriotas, de pessoas que acreditam em valores cristãos e que não aceitam viver sob um regime de arbitrariedades. É isso que incomoda. Não é o risco de fuga, não é a preocupação com a lei. É medo da força política que Bolsonaro ainda exerce, mesmo fora do cargo, mesmo depois de tudo que já tentaram contra ele. E se você acha que exagero, basta olhar o contexto. O país está se deteriorando, a economia não dá sinais de melhora, a insegurança domina, mas o que ocupa a cabeça de Alexandre de Moraes e de seus aliados? Vigiar Bolsonaro. Como se ele fosse a ameaça número 1 do Brasil, quando todos sabemos que a verdadeira ameaça vem de um sistema que solta corruptos, protege aliados e prende adversários. Isso é perseguição política. Patriotas pura e simples. Então vamos lá, patriotas, porque para entender toda essa situação é fundamental saber quem é, de fato, Alexandre de Moraes. Muitos que acompanham esse canal já conhecem a trajetória dele. Mas é sempre importante relembrar, especialmente para aqueles que estão chegando agora à nossa comunidade. Moraes não caiu do céu no STF. Ele foi nomeado ministro durante o governo de Michel Temer, em 2017, depois de uma carreira marcada por cargos políticos e decisões sempre cercadas de controvérsia. Foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, ministro da Justiça, e desde que chegou ao Supremo, tem se consolidado como uma das figuras mais polêmicas e, ao mesmo tempo, mais poderosas do judiciário brasileiro. Mas por que tanta polêmica? Porque Moraes se tornou, para milhões de conservadores, o símbolo do que chamamos de ativismo judicial. Ao invés de se manter restrito ao que a Constituição prevê, ele passou a agir como protagonista político, tomando decisões que extrapolam as competências de um juiz. Ele censurou redes sociais, mandou retirar postagens, suspendeu aplicativos inteiros como o Telegram, ordenou prisões de jornalistas e ativistas conservadores sem julgamento justo, e até bloqueou contas bancárias de cidadãos cujo único crime foi criticar o sistema. Isso não é defesa da lei, patriotas. Isso é abuso de poder. E como se não bastasse, Moraes se transformou no principal algoz de Jair Bolsonaro desde as eleições de 2022. Todos lembram como aquele pleito foi cercado de denúncias, alegações, de irregularidades e suspeitas que nunca foram devidamente investigadas. Mesmo assim, qualquer tentativa de questionamento era imediatamente sufocada pelo STF,
E quem liderava esse sufocamento? Alexandre de Moraes. Foi ele quem abriu inquéritos, quem perseguiu opositores, quem agiu como se fosse juiz, acusador e investigador ao mesmo tempo. Ele assumiu um papel central na narrativa que a esquerda precisava para enfraquecer Bolsonaro. Para nós, conservadores, Moraes é a personificação de uma justiça que não serve ao povo, mas a interesses políticos. Ele representa o que chamamos de ditadura do judiciário, onde a lei deixa de ser instrumento de equilíbrio e passa a ser usada como arma contra adversários. Esse histórico, Patriotas, explica por que não surpreende que ele tenha tomado a decisão de reforçar o policiamento na casa de Bolsonaro. Isso se encaixa perfeitamente no padrão que ele vem demonstrando: intimidar, desgastar, sufocar qualquer voz que possa desafiar a ordem estabelecida. É preciso dizer com todas as letras: Alexandre de Moraes não age sozinho. Ele faz parte de um sistema que encontrou nele o executor ideal. Alguém disposto a avançar sobre liberdades individuais em nome de uma agenda que favorece claramente a esquerda. Mas a diferença é que agora a perseguição não é contra um jornalista ou contra um ativista. É contra um ex-presidente da República, que representa milhões de pessoas. E isso, meus amigos, tem um peso muito maior. Pois muito bem, patriotas. Agora vamos mergulhar em um detalhe que deixa essa história ainda mais revoltante: o famoso ofício enviado por ninguém menos que Lindbergh Farias, um dos nomes mais conhecidos do PT, ao ministro Alexandre de Moraes. Imaginem só a cena: um deputado petista, integrante do partido que carregará para sempre o peso de escândalos como o Mensalão e o Petrolão, enviando um documento oficial ao Supremo Tribunal Federal pedindo atenção redobrada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E o mais grave, patriotas. Esse pedido foi aceito e acatado quase que imediatamente, como se a palavra de um aliado do sistema tivesse mais valor do que a Constituição. No ofício, Lindbergh Farias argumenta que havia um suposto risco concreto de fuga por parte de Bolsonaro. Alega que Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, estaria nos Estados Unidos articulando algum tipo de plano para facilitar essa saída. Mas onde estão as provas? Onde está a documentação sólida que sustente tamanha acusação? O que vemos de novo é a velha prática da esquerda: criar narrativas sem base, jogar suspeitas no ar e, com isso, alimentar a máquina do judiciário ativista para justificar medidas abusivas. E aí, patriotas, precisamos fazer uma pausa e refletir. Desde quando um petista, representante de um partido atolado em corrupção, tem autoridade moral para levantar suspeitas contra um homem que dedicou sua vida ao serviço do Brasil? Desde quando a opinião de Lindbergh Farias deveria ditar os rumos de uma decisão judicial? O que vemos aqui não é apenas um processo jurídico, mas sim um jogo político, uma aliança explícita entre o PT e setores do judiciário para manter Bolsonaro e a direita sob constante cerco. A Polícia Federal, pressionada pelo teor do ofício, endossou a tese e sugeriu reforço ostensivo na residência de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República, sob a chefia de Paulo Gonet, também deu seu aval pedindo monitoramento permanente, mas vejam só, sem exposição midiática. Ou seja, querem vigiar e controlar, mas sem chamar atenção demais, para não despertar revolta no povo. Isso, patriotas, é o famoso faz, mas não deixa ninguém ver. É manipulação pura. É uma operação feita nos bastidores para desgastar Bolsonaro, mas sem correr o risco de transformar isso em escândalo nacional. E Moraes, como já é de costume, não demorou a acatar. Determinou imediatamente o reforço policial, como se Bolsonaro fosse um criminoso prestes a cruzar a fronteira escondido. O resultado? A casa do ex-presidente virou praticamente uma prisão domiciliar disfarçada, cercada de vigilância, num espetáculo de intimidação. Não há como olhar para isso e enxergar justiça. O que há é perseguição política com o endereço certo, articulada entre um deputado petista, a cúpula do judiciário e setores da Polícia Federal. Essa engrenagem, patriotas,
mostra que não. Estamos diante de um ato isolado, mas de uma estratégia planejada para sufocar Bolsonaro e, por tabela, todos aqueles que ainda acreditam em sua liderança. O ofício de Lindbergh é apenas a ponta visível de um iceberg muito maior. O conluio entre partidos de esquerda e instituições que deveriam ser imparciais, patriotas, Agora, chegamos a um ponto crucial para entender toda essa perseguição. Jair Messias Bolsonaro, mesmo após deixar a presidência, continua sendo tratado como o inimigo número 1 do sistema. E aqui está a grande contradição. Bolsonaro já entregou o passaporte, já se colocou à disposição da justiça, já demonstrou em diversas ocasiões que não tem nenhuma intenção de deixar o Brasil às escondidas. Pelo contrário, ele sempre reafirmou seu compromisso com a verdade, com a lei e com o povo brasileiro. Ainda assim, é alvo constante de medidas abusivas, como se fosse um criminoso perigoso prestes a escapar a qualquer momento. Essa narrativa do risco de fuga é totalmente descolada da realidade. Pergunte a qualquer patriota. Bolsonaro, que passou 4 anos à frente da nação enfrentando ataques diários da grande mídia, de adversários políticos e de instituições que nunca aceitaram sua vitória em 2018, fugiria agora? Fugiria e deixaria milhões de brasileiros sem voz, justamente no momento em que o país mais precisa de oposição? Isso não faz sentido algum, mas para o sistema faz parte de uma estratégia. Quanto mais conseguem pintar Bolsonaro como um fugitivo em potencial, mais conseguem justificar a vigilância, o monitoramento, as restrições e a intimidação. É preciso lembrar que Bolsonaro não está sozinho. Ele tem família, tem amigos, tem aliados políticos e, acima de tudo, tem o apoio de milhões de brasileiros que ainda veem nele a principal referência de liderança conservadora. É justamente esse apoio popular que assusta o sistema. Porque mesmo inelegível até 2030, Bolsonaro continua sendo uma figura central no cenário político, capaz de mobilizar multidões, capaz de expor contradições, capaz de mostrar que ainda existe resistência contra o avanço da esquerda. E é por isso que precisam mantê-lo como alvo. Não se trata de justiça, patriotas. Se trata de estratégia política para enfraquecer a direita. Observem bem, enquanto corruptos históricos, condenados por desviar bilhões de reais do povo brasileiro, foram soltos, anistiados e até voltaram. Ao poder, Bolsonaro enfrenta restrições cada vez mais pesadas, sem nunca ter sido condenado por crime algum. É o mundo ao avesso. O homem que sempre falou em Deus, pátria, família e liberdade é tratado como ameaça. Já os que destruíram a moral e a economia do Brasil são tratados como estadistas respeitáveis. Isso é a maior prova de que o alvo nunca foi a justiça. O alvo sempre foi Bolsonaro e aquilo que ele representa. E aqui, patriotas, eu preciso reforçar. Cada medida contra Bolsonaro não atinge só ele. Atinge a todos nós que acreditamos nos mesmos valores. Quando eles tentam sufocar Bolsonaro, o que estão dizendo é: se podemos fazer isso com um ex-presidente, imagina o que não podemos fazer com você, cidadão comum. É uma mensagem de intimidação para toda a direita brasileira. Patriotas, Agora entramos em um dos capítulos mais vergonhosos dessa história, a narrativa inventada do chamado plano de fuga de Bolsonaro. É impressionante como o sistema é capaz de criar versões fantasiosas e espalhá-las pela grande mídia como se fossem verdades absolutas. Tudo começou com aquela velha história de que Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente, estaria articulando nos Estados Unidos algum esquema para que seu pai saísse do Brasil. Mas onde estão as provas disso? Onde estão os documentos, as mensagens, as evidências concretas? Não existem. O que há é apenas suposição, boato, fofoca política elevada ao status de denúncia oficial. E vejam a ironia, patriotas. Enquanto Eduardo Bolsonaro se dedica a estreitar laços internacionais, defender pautas conservadoras em organismos estrangeiros e dar visibilidade ao que acontece de errado no Brasil, a esquerda e seus aliados no judiciário tentam transformar esse trabalho em um suposto plano de fuga. É a velha tática de inverter a realidade.
Eles pegam uma atuação legítima, transparente e política e a distorcem para criar uma narrativa criminosa. É exatamente isso que está acontecendo. Mas não parou por aí. Para tentar colar essa imagem de fugitivo em Bolsonaro, chegaram ao cúmulo de compará-lo ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o famoso Lalau. Todos lembram. Lalau foi condenado por corrupção pesada no caso do Fórum Trabalhista de São Paulo e fugiu para evitar a prisão. Ou seja, um homem condenado, com culpa comprovada, que realmente tinha motivos para escapar da justiça. E agora patriotas querem colocar Bolsonaro, um ex-presidente da República, que entregou passaporte, que não tem condenação criminal e que segue à disposição da lei, no mesmo patamar de Lalau. Isso é de uma desonestidade absurda. Bolsonaro nunca desviou bilhões do povo, nunca foi pego em esquema de corrupção e nunca traiu a confiança de seus eleitores. Seu maior crime, aos olhos do sistema, foi ter enfrentado o establishment, falado a verdade e se mantido fiel aos valores de Deus, pátria, família e liberdade. Comparar esse homem com Lalau não é apenas injusto, é uma afronta à inteligência do povo brasileiro. É como tentar dizer que quem combateu o sistema com coragem é igual a quem saqueou os cofres públicos para enriquecer dote. Essa narrativa do plano de fuga só tem um objetivo: criar um clima de desconfiança, desgastar Bolsonaro e preparar o terreno para medidas cada vez mais arbitrárias. Eles querem que o povo acredite que Bolsonaro não confia na justiça, que pretende se esconder quando, na realidade, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Bolsonaro confia no povo, confia em sua inocência e segue de cabeça erguida, enfrentando todas as acusações, mesmo que o sistema esteja armado contra ele. E aqui está o ponto-chave, patriotas. Quando eles atacam Bolsonaro com essas narrativas ridículas, não estão apenas atacando um homem. Estão atacando todos nós, que acreditamos em sua liderança. Estão tentando desmoralizar um movimento inteiro, pintando-nos como fugitivos, como covardes, quando na verdade somos o oposto. Estamos firmes de pé, lutando pela verdade. Patriotas, coma. Agora chegamos ao ponto que o sistema mais teme. Mesmo cercado, mesmo sendo alvo constante de perseguições, Jair Messias Bolsonaro continua sendo visto como um verdadeiro herói por milhões de brasileiros. E isso é algo que a esquerda e os seus aliados no judiciário não conseguem compreender. Eles acreditavam que retirando Bolsonaro da disputa eleitoral, impondo a ele restrições, atacando sua família e tentando manchar sua imagem dia após dia, o povo iria se afastar, que sua base se desmobilizaria, que ele seria apenas mais um ex-presidente esquecido. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Bolsonaro se tornou símbolo de resistência. Para cada ataque que ele sofre, o povo percebe com mais clareza que não se trata de justiça, mas de perseguição. Para cada narrativa absurda que tentam criar, mais cresce o sentimento de que ele é a última barreira contra a tirania do sistema. E é por isso, patriotas, que milhões de brasileiros ainda saem às ruas com sua bandeira. Ainda lotam eventos em que ele participa, ainda o aclamam como líder. Ele não é apenas um político. Ele representa valores que transcendem a política. A defesa da família, da pátria, da fé e da liberdade. E é justamente essa força popular que assusta os poderosos, porque eles sabem que, mesmo inelegível até 2030, Bolsonaro continua sendo a maior referência da direita no Brasil. Nenhum outro nome desperta tanta paixão, tanto engajamento e tanta fidelidade. E o sistema que vive do controle, do silêncio e da manipulação não sabe lidar com alguém que consegue mobilizar multidões apenas com uma palavra, apenas com uma aparição. Para eles, Bolsonaro é um perigo constante, porque onde há povo há força, e onde há força há resistência. Mas aqui está a perversidade do sistema. Eles tentam transformar essa resistência legítima em ameaça. Querem convencer a sociedade de que o povo que apoia Bolsonaro é um povo violento, antidemocrático, perigoso. Usam a velha tática de criminalizar a direita, como se amar o Brasil fosse crime, como se defender valores tradicionais
fosse sinal de radicalismo. Eles não atacam apenas Bolsonaro. Atacam cada um de nós, tentando nos colocar no mesmo saco da ameaça à democracia. Mas a verdade é simples. Quem ameaça a democracia não é o povo que quer liberdade. É o sistema que persegue, censura e silencia coma patriotas. O que mais irrita os inimigos de Bolsonaro é que, apesar de tudo isso, ele continua de pé, firme, sem se curvar. Essa imagem de um homem que resiste, que não foge, que encara de frente, só reforça a admiração do povo. Ele se tornou para milhões um mártir vivo da luta contra a tirania. Não é exagero dizer que Bolsonaro já entrou para a história não apenas como ex-presidente, mas como símbolo de uma geração que não aceita mais ser enganada, patriotas. Agora vamos falar de nós, do povo brasileiro, da força que nasce justamente dessa indignação contra a perseguição escancarada a Jair Messias Bolsonaro. Porque não adianta. Por mais que tentem calar, intimidar, manipular narrativas e usar a máquina do Estado contra um homem, eles não conseguem apagar o sentimento que pulsa no coração de milhões. Cada vez que o sistema ataca Bolsonaro, mais brasileiros despertam. Mais gente percebe que não estamos diante de um processo judicial normal, mas de um projeto de perseguição política que ameaça a todos. E o resultado, patriotas, é visível. O povo não se cala. Em cada cidade, em cada praça, em cada manifestação espontânea, as bandeiras verde e amarela continuam tremulando. O hino nacional ainda ecoa nas ruas. Famílias inteiras saem de casa para dizer em alto e bom som que não aceitam essa injustiça. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre liberdade, é sobre o direito de pensar diferente, é sobre a luta contra um sistema que tenta esmagar qualquer voz de oposição. E é por isso que a mobilização cresce, porque o povo entendeu que se deixam calar Bolsonaro hoje, amanhã calarão cada um de nós. A indignação se transforma em força. O brasileiro, que antes se acomodava, que acreditava nas versões da velha mídia, agora enxerga com clareza a manipulação. Vê que enquanto corruptos históricos são perdoados, Bolsonaro é caçado. Vê que enquanto bilhões desviados desaparecem no esquecimento, o foco obsessivo é em um homem que não tem condenação. E quando a injustiça se torna tão evidente, o povo reage. E essa reação é poderosa, patriotas, porque nasce da verdade. E não pensem que essa mobilização vai parar. Pelo contrário, ela tende a crescer. Porque cada ataque a Bolsonaro é combustível para o movimento patriota. Cada ofício, cada decisão arbitrária, cada narrativa inventada serve apenas para mostrar ao povo que estamos diante de algo muito maior do que uma disputa política. Estamos diante de uma batalha espiritual, cultural e moral. O Brasil não aceita ser escravizado por narrativas mentirosas. O Brasil não aceita ver sua bandeira ser manchada por um sistema que atua contra seu próprio povo. E aqui está a grande verdade, patriotas. Eles podem vigiar Bolsonaro, podem cercear seus direitos, podem tentar destruir sua imagem. Mas não conseguem apagar o sentimento do povo. E quando o povo desperta, não há força no mundo capaz de segurá-lo. A mobilização popular é a maior arma contra a tirania. E é isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, patriotas, chegamos agora à nossa grande reflexão final. É aqui que tudo se conecta. É aqui que entendemos o verdadeiro significado desse cerco implacável contra Jair Messias Bolsonaro. O que está em jogo não é apenas o destino de um ex-presidente. O que está em jogo é o futuro da nossa democracia, é o direito do povo brasileiro de escolher livremente seus líderes. É a garantia de que a lei vale para todos e não apenas para alguns Quando vemos um homem que entregou o passaporte, que está à disposição da justiça, ser tratado como um fugitivo. Quando vemos a grande mídia espalhando narrativas de fuga sem provas. Quando vemos comparações absurdas com corruptos históricos. Quando vemos familiares e aliados sendo atacados por simples opiniões políticas, o que está acontecendo não é justiça, é perseguição. E perseguição política, patriotas, é sempre um golpe contra a democracia.
Porque como se podem fazer isso com um ex-presidente da República? Imaginem o que podem fazer com o cidadão comum. Se conseguem intimidar Bolsonaro, que tem voz, apoio e visibilidade, o que não farão com quem não tem holofotes? Esse é o alerta que todos nós precisamos compreender. Cada ataque a Bolsonaro é também um recado para o povo. É como se dissessem: se podemos calar ele, podemos calar você também. E aqui está a grande contradição. Tentam pintar Bolsonaro como ameaça à democracia, mas na prática, quem ameaça a democracia é justamente esse sistema que censura, que persegue, que manipula. Bolsonaro patriotas é apenas o reflexo da voz popular, da vontade de milhões que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade. Silenciar Bolsonaro é silenciar essa voz. E quando um povo perde o direito de se expressar, quando um povo é intimidado a se calar, a democracia deixa de existir. Por isso, precisamos entender. Essa luta não é apenas de Bolsonaro. Essa luta é nossa. É de cada patriota que não aceita viver em um país onde a lei é usada como arma, onde a justiça se transforma em instrumento de perseguição, onde a democracia é apenas fachada. É hora de resistir, de nos mantermos firmes, de mostrarmos que não aceitamos a mentira como verdade, que não aceitamos a injustiça como normalidade. Bolsonaro hoje é símbolo. Símbolo da resistência, símbolo da coragem, símbolo da verdade diante do sistema mais poderoso que este país já conheceu. E se ele resiste, mesmo com tudo contra, nós também resistimos. Porque não é apenas sobre um homem, é sobre o Brasil. É sobre o futuro que queremos deixar para nossos filhos e netos. Essa é a nossa missão, patriotas. Não permitir que a perseguição vença. Não permitir que calem a verdade. Não permitir que destruam aquilo que construímos com tanto esforço. Pois a verdadeira democracia só existirá quando a voz do povo for respeitada. E essa voz, patriotas, jamais será silenciada. Patriotas. Chegou a hora de conectarmos todos os pontos dessa história e mostrarmos a verdade que a grande mídia tenta esconder. Desde o primeiro momento, vimos o sistema se articular de forma covarde para cercar Jair Messias Bolsonaro, não como um processo normal de justiça, mas como uma perseguição política sem precedentes na nossa história recente. Tudo começou com o chamado cerco jurídico, uma operação articulada por setores do judiciário e sustentada pela velha imprensa, que insiste em transformar cada gesto, cada palavra, cada decisão de Bolsonaro em crime. O objetivo nunca foi justiça, mas sim inviabilizar a atuação política de um homem que ousou enfrentar o establishment e dar voz ao povo brasileiro. E como patriotas, não parou por aí. Esse cerco logo se intensificou com a estratégia de criar a imagem de que Bolsonaro seria uma ameaça permanente, alguém que precisaria ser neutralizado a qualquer custo. A ideia é simples. Se não conseguem derrotá-lo no coração do povo, tentam derrotá-lo nos tribunais, nas manchetes e nas narrativas fabricadas. Não querem apenas calar Bolsonaro, querem destruir sua credibilidade, enfraquecer sua base, esvaziar a esperança que ele representa. Mas a cada ataque, a verdade se impõe. A perseguição é tão evidente que até mesmo aqueles que não apoiavam Bolsonaro começam a enxergar que há algo de muito errado acontecendo. Foi nesse contexto que surgiu o episódio da apreensão do passaporte. Vejam a gravidade disso, patriotas. Um ex-presidente da República que sempre esteve à disposição da justiça, que jamais fugiu de nenhuma investigação, de repente é tratado como alguém prestes a escapar do país. A medida não tinha base concreta, não havia provas de intenção de fuga, mas servia para alimentar a narrativa que o sistema queria espalhar, a de que Bolsonaro teria medo da justiça. Ora, se Bolsonaro tivesse algo a esconder, teria feito, como tantos outros corruptos do passado, mas não. Ele entregou o passaporte sem resistência, mostrando mais uma vez que não tem nada a temer. E mesmo assim a perseguição continuou. Inventaram um suposto plano de fuga, envolvendo Eduardo Bolsonaro,
tentando transformar viagens e articulações políticas legítimas em conspirações criminosas. Chegaram ao ponto de compará-lo ao ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, o famoso Lalau, que de fato fugiu para escapar da prisão após roubar bilhões. Essa comparação, patriotas, é uma afronta à inteligência do povo. Bolsonaro nunca foi condenado por corrupção, nunca desviou dinheiro público, nunca enriqueceu às custas da miséria da nação. Colocá-lo no mesmo patamar de um criminoso, confesso, é desespero puro do sistema, que precisa fabricar mentiras para justificar sua perseguição. Mas o que eles não contavam é que quanto mais atacam Bolsonaro, mais ele se fortalece no coração do povo. Hoje ele já não é apenas um ex-presidente. Ele se tornou um símbolo de resistência, um herói para milhões de brasileiros que veem nele a coragem de enfrentar um sistema corrupto e implacável. Mesmo inelegível, mesmo cercado, Bolsonaro continua arrastando multidões. Continua sendo ouvido, continua sendo referência. E isso apavora os poderosos, porque eles sabem que nenhuma narrativa é capaz de apagar o sentimento genuíno de admiração e lealdade que o povo tem por ele. E como patriotas, é justamente aqui que entramos. O povo. Nós somos a prova viva de que a perseguição não deu certo. Em cada cidade, em cada manifestação, em cada bandeira verde e amarela levantada, mostramos que não aceitamos a injustiça. A indignação do povo se transformou em força. O brasileiro percebeu a manipulação, percebeu a seletividade, percebeu que corruptos históricos são absolvidos, enquanto Bolsonaro é caçado sem provas. E quando a injustiça se torna clara, a reação é inevitável. A mobilização popular cresce porque nasceu da verdade, e quando o povo desperta, não há poder que consiga calá-lo. É por isso que afirmamos com convicção: o que está em jogo não é apenas Bolsonaro. O que está em jogo é a nossa democracia. Se hoje podem perseguir um ex-presidente, amanhã poderão perseguir qualquer cidadão comum. Se hoje manipulam a lei para calar um homem, amanhã manipularão para calar todos nós. A verdadeira ameaça, a democracia não está em Bolsonaro nem em seu povo, mas no sistema que censura, que persegue e que criminaliza a oposição. Bolsonaro, patriotas, já é mais do que um político. Ele é um símbolo, um mártir vivo da luta contra a tirania. Ele representa a coragem de resistir quando tudo parece perdido. E se ele resiste, nós também resistimos. Porque essa luta não é apenas sobre ele, é sobre o Brasil. É sobre garantir um futuro de liberdade para nossos filhos e netos. É sobre não permitir que a mentira se torne verdade, que a injustiça se torne regra, que a perseguição vença a democracia. Essa é a nossa missão: permanecer firmes, unidos, conscientes de que somos parte de algo muito maior. Bolsonaro é o reflexo do povo brasileiro, e enquanto esse povo não se calar, a verdade continuará ecoando. Que fique claro para todos: a perseguição jamais vencerá um povo que decidiu despertar.